E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos com o podcast de hoje? Hoje, podcast realmente muito light. O podcast vai ser mais curto. A gente vai passar por algumas notícias. Não vão ouvir coletiva nenhuma, não vão ouvir vídeo nenhum. Eu até pensei em trazer de novo, aí sim, né, a coletiva oficial do novo técnico do Cruzeiro, Pepa, né? A gente já ouviu um pouquinho ontem. Pensei em ouvir com vocês alguns trechos, né? Do Galvão Bueno, participou do podcast, falou muita coisa legal, cara. Pô, gostei demais, né? Gostei demais. É o Flow, né? Participou do Flow. E faço o convite aqui, tá? Eu não vou rodar, obviamente, por uma questão de respeito e também por medo de direitos de imagem, né? A gente não sabe. A gente normalmente rola um trecho aqui e deixa o convite aberto para vocês seguirem, né? Mas não vou rodar, não vou abusar, né? A gente já tá rodando muitos vídeos aqui, não sei se pode, né? Rodei aquele do Júlio Casares, presidente do São Paulo. Aí ontem foi do canal do André Hernan, não foi o canal oficial do São Paulo, né? Então vamos dar uma maneirada, né? Vamos dar uma maneirada. A gente vai passar pelas notícias esportivas e essa um dos destaques de hoje, né? Porque saiu a notícia de que o Rony do Palmeiras, vai ser o titular nesse jogo contra o Marrocos, tá? Antes de sair essa notícia, havia muita especulação em relação ao ataque da seleção brasileira, né? Vai ser o Rodrigo que vai ser o camisa 10, né? Vinícius Júnior, Antony do outro lado, e a grande verdade é que o Rony parece que roubou as cenas, né? Nos treinos da seleção brasileira, muito elogiado pelos companheiros e ganhou essa vaga titular. E antes, né, também, quando se especulavam quem seriam os titulares, ficava aquele misto não digo de tristeza, mas eu vi muitos comentaristas da imprensa esportiva falando, pô, assim, o Brasil tinha duas datas FIFA agora, né, para fazer dois amistosos, mas o Brasil a CBF optou por fazer apenas um. E infelizmente, devido a este fator, muitos dos atletas que foram convocados não vão jogar. E eu acho que muitos imaginavam que o Rony estaria nessa lista, né? Foi para a seleção, fez um gol de bicicleta, mas a gente sabe que no treino, gol de bicicleta é uma coisa, né? No jogo é outra coisa. E tanto que se você ver a cena, não tem nem marcação, né? É num toque de bola ali, a bola salva para ele, mas plasticamente o Rony realmente desenvolveu ali uma habilidade de se elogiar, né? De se elogiar, não é a primeira vez. Ele já fez o gol de bicicleta, ele tinha tentado antes de fazer o gol. Teve um jogo, eu esqueci qual foi. Ele dá uma assistência de bicicleta pro meio da área, faz um gol agora no treino da seleção. Tá virando, né, uma especialidade do atleta, né? Atleta que vem, cara, em franca evolução, na minha opinião. Acho que tecnicamente falando, acho que ele tem que melhorar um pouco a pontaria, mas em vários outros aspectos e atributos, o Rony ele melhorou muito, né? Na gestão física dentro de campo, no posicionamento, na aplicação tática, no passe, no cruzamento, no arremate, né? Eu acho que só precisa de um pouquinho mais de precisão, no cabeçada também, não é um atleta alto, né? Um pouquinho mais de precisão, ele, cara, pode ser um centroavante de ofício, né? Ele é um cara muito rápido, é visto como um ponta, né? Ele é um ponta de origem, mas se ele melhorar a sua finalização, a sua pontaria, é uma promessa gigantesca, hein? É uma promessa gigantesca. Enfim, né? Vamos, vamos seguir aqui, fazer o convite primeiro, né? O giro pela rodada. A gente vai passar por todas as notícias aqui no site do GE, então fica o convite aberto para vocês. Tá? Hoje vamos ter Marrocos e Brasil. Vamos ver quem vai entrar. O Rony a gente sabe que vai jogar. Se o Veiga vai jogar, né? O Andrei do Vasco também vai jogar, né? O garoto conquistou a vaga também. Vamos ver se os atletas convocados, né, que atuam no Brasil, se eles vão ter essa oportunidade. Se eles vão ter essa chance de atuar nesse jogo, eu acho que seria interessante, tá? A derrota, obviamente, a gente ouve os programas antes, não dá para perder do Marrocos. Mas, cara, eu acho que é uma grande festa. O Marrocos vai fazer o jogo da vida, né? Oportunidade, depois de fazer uma bela Copa, vencer uma seleção pentacampeã, eu acho que o Ramon tem que entrar com a mentalidade de vamos fazer um jogo competitivo, mas a vitória é o de menos. É experimentar, é testar,
É ver como é que esses caras vão se comportar, se eles vão sentir a pressão de vestir a camisa verde e amarela, né? Mais amarela do que verde. Enfim, né? Vamos acompanhar esse jogo. A gente vai ter o Grêmio e Ipiranga, hein? Esse jogo aqui do Campeonato Gaúcho vai ser quente. A gente até ouviu aqui o Farid Germano Filho, né? Uma discussãozinha que ele teve com o presidente do Ipiranga. Ele ligou pro presidente, o presidente perdeu um pouco. Ele ficou um pouco destemperado, né? Perdeu um pouco a linha, desligou na cara. Enfim, vai ser um jogo recheado aí de, não diria rivalidade, mas tem uma mostarda a mais, eu diria. Eu diria que tem uma mostarda a mais. Então vamos acompanhar esse jogo. Amanhã a gente fala dessas duas partidas. Volta a notícia do Rony, então vai ser titular da seleção brasileira. O jogo vai ser na noite de sábado, isso 19 horas, horário de Brasília. E aí aqui, né, se destacou nos treinos da semana, ganhou a admiração dos companheiros e do técnico Ramon Menezes pela aplicação em campo, hein? Além dele, outro novato vai começar a partida, o volante Andrei, do Vasco, né? E o Rony ganhou a posição do Vitor Roque, né? Falei de Rodrigo, Vinícius Júnior, Anthony, e aí ficou nessa expectativa também. Vitor Roque poderia ser uma possibilidade, o Rony ganhou, né? Herdou não, ele conquistou essa posição diante dos treinamentos e da sua aplicação nos treinamentos, né? Com isso, o Rodrigo vai ser deslocado para o centro, a gente já imaginava isso, né? Muito se falou sobre isso também, até por ter ficado com a camisa 10. Se imaginava que ele poderia ser centralizado, atuar ali mais centralizado. Não confirmou, o Ramon não confirmou a escalação, né? E ficou a dúvida também se a seleção joga com Everton ou com Ederson, né? Goleiro. Se aqui a escalação contra o Marrocos pode ser, né? Pode ser, porque não foi confirmado. Eu imagino que joga o Ederson, tá? O Everton já teve a sua chance, já jogou o jogo oficial, né? Em um dos amistosos antes para a Copa, o Tite colocou ele para jogar. Então imagino que vai de Ederson, Emerson Royal, Militão, Ibanes, Alex Telles, Casimiro, Andrei Santos, estreante, Paquetá, Rony, Vini Júnior e Rodrigo, né? Então a gente ficou nessa expectativa se seria Vitor Roque ou Anthony, foi o Rony, né? Impressionante, né? Não dá para dizer que é um amistoso, não vale nada, mas não dá para dizer que não é uma surpresa, né? Para mim foi uma surpresa e, aliás, uma grata surpresa, né? O Rony é um cara sensacional. Palavras do Ramon aqui, tá? Tem um carisma impressionante. Ele diz muito o que é o povo brasileiro, a simplicidade, o trabalho. Ele está aqui por méritos, por tudo aquilo que ele fez nos últimos anos no Palmeiras, tudo que ele produziu, a performance. É um jogador que pode nos ajudar muito, né? Certamente vai ser explorado ali como uma arma de ataque, a velocidade, o contra-ataque, a recomposição, um cara que pode fazer até o papel de lateral direito, se for preciso, na defesa, né? Como ele fez no Mundial. Então, cara de muita aplicação tática. Foi, tecnicamente, você pode dizer que, e eu concordarei com você, que ele pode não ser o melhor tecnicamente, comparado com as opções que o Ramon tem à disposição. Mas é uma premiação, né? Eu acho que é a premiação de um cara que vem fazendo um grande trabalho no Palmeiras, e de novo, assim, não é eliminatório. Quando se fala em Rony, todo mundo já começa. Os caras eles se emocionam, né? Eles não conseguem distinguir que amistoso é amistoso, não vale nada, não vale, peço perdão, não vale porcaria nenhuma. Eliminatória, eliminatória e Copa do Mundo é Copa do Mundo. Quando se fala do nome do Rony, os caras já projetam a Copa do Mundo. Gente, ninguém tá falando de Copa do Mundo. O que se fala é o cara não merece a chance num amistoso que não vale nada. Vale ponto no ranking da FIFA, mas até aí pouco importa, né? E aí os caras já ficam emocionados. Não, pô, o Rony na seleção, mas os caras estão pensando em Copa, não é Copa do Mundo, é amistoso, né? É você premiar um atleta que vem fazendo um bom trabalho nos últimos anos. E eu acho que vale, né? O Vampeta falou sobre isso uma vez no bate-pronto da Jovem Pan, do Rony ser convocado, todo mundo quase linchou o Vampeta ali. Nossa, que absurdo. Aí o Vampeta tem que falar umas 10 vezes que ele estava falando do Rony num amistoso e não na Copa do Mundo, e mesmo assim não entrou na cabeça de alguns dos colegas de bancada, né? Gente, eu não estou falando de Copa, eu estou falando de um amistoso. Era Brasil e Coreia, o Brasil e Coreia. Brasil, obviamente, era Japão e Coreia, se eu não me engano.
E aí o Vampeta falou, cara, o Rony eu acho que merecia. Aí todo mundo começou a. Nossa, pelo amor de Deus, não, o Rony. Gente, não é Copa do Mundo que eu tô falando. Vocês não estão entendendo, né? O povo, a galera não consegue entender quando se fala um nome como Rony. É para um amistoso, é para ele, cara, ter o prazer de vestir a camisa amarela. Ele deu coletiva, falou que vai enquadrar a camisa, vai colocar na parede de casa. É uma grande, cara, é um grande barato. Amistoso, gente, amistoso. E vamos combinar, dá para fazer isso também nas eliminatórias, porque Copa do Mundo com mais seleções, o Brasil já tá lá. O Brasil, Argentina e Uruguai, para mim já estão lá. Então você pode até brincar um pouco nas eliminatórias, né? Bom, bora, vamos de futebol internacional, o efeito Emiliano Martinez, hein? Uma regra aí que vai passar a proibir goleiros de distraírem cobradores de pênalti, né? Cara, isso aqui é. Eu acho que é uma coisa pequena, na minha opinião. Aí quando falam, o futebol tá ficando muito chato, tem muitas coisas que eu discordo, né? Tem muitas coisas que eu discordo. Por exemplo, quando se falava, até hoje você vê caras, personagens que são veemente contra o árbitro de vídeo, né? E eu até queria trazer eu falei, mencionei o Galvão no começo do podcast, Galvão Bueno. Ele fala, o VAR era inevitável. O VAR é inevitável, a tecnologia ela é inevitável. Num esporte onde tanta grana está em jogo, o VAR ele é inevitável. E se você não é capaz de entender isso, né, você está vivendo no período errado, né? Eu diria isso. Porque o Galvão fala, cara, há muito tempo atrás, o VAR já existia, por exemplo, nas corridas de cavalo, onde se usava o Photochart lá para você ver quem chegou na frente. Ele menciona uma corrida de Fórmula 1 que tiveram que olhar nas câmeras para ver quem ganhou, né? Então o VAR já existe há muito tempo, né? O árbitro de vídeo, o tira-teima, você que pode. Existe no vôlei, existe no basquete, existe no futebol americano, existe no tênis. Eu concordo com você quando você diz, esses são esportes onde naturalmente se para o jogo. Não tem relógio, né? Naturalmente o jogo vai parar, ele é normal. Você já é cultural, já é tradicional nesses esportes. O futebol é diferente. O futebol é um negócio que o relógio segue correndo e que ele é muito dinâmico. O basquete também é muito dinâmico. O futebol americano, todos os esportes coletivos, eles são muito dinâmicos. O futebol não é diferente, né? Se você me disser que o basquete ele é menos dinâmico do que o futebol, aí vai começar a procurar muito. Mas o basquete, o basquete é um esporte de muito contato físico. O handball é um esporte de muito contato físico. E eles param o jogo toda hora. Né? Então, assim, é aquilo que eu falo. O árbitro de vídeo, óbvio, assim, existem as particularidades, existem as diferenças, mas existem também similaridades. Né? Se você quer usar o tênis, o badminton, o tênis de mesa, as corridas de cavalo, você está falando de esportes individuais. Esses esportes se param o tempo todo. E os coletivos? Que também são de muita intensidade, cara, de muito contato. O rugby, por exemplo, né? Se tem alguns esportes, o rugby é outro, que é disputado num campo gigantesco, uma correria danada, pancadaria o tempo inteiro e não se perde intensidade. Não se perde intensidade. Então, eu acho que não é desculpa, esse argumento ele não cola. Se o jogo para e se perde a intensidade, aí você precisa fazer um trabalho com o seu elenco de manter a mentalidade forte, né? Porque isso também é cultural, de você fazer cera para parar o jogo, mas, cara, falei e vou repetir. Óbvio que existem diferenças, existem muitas particularidades, mas convido a você, se você está curioso sobre os esportes do mundo, se você está com a mente e o coração aberto, né? E é contra o hábito de vida, porque muita gente é contra e não há discussão. Não adianta a gente ficar falando aqui. É aquilo que eu sempre falo. O cara quer ter a TV de 55 polegadas, 4K, QLED, ele quer ter o iPhone 20, o iPhone 1000, né? Última geração, a maior tela de todos, quer ter o Samsung, aquela Samsung Galaxy com a tela dobrável, né? Ele quer ter tudo do bom e do melhor. Quer ter o melhor carro, carro automático, fogão de indução.
quer ter janela de duas portas, mas no esporte não pode existir tecnologia, né? É curioso isso. Isso eu acho muito curioso. Para que te interessa, para o seu conforto, para o seu ponto de vista, a tecnologia ela é muito boa, mas para outro ponto de vista, a tecnologia não é boa, né? A tecnologia não é ruim. A gente sempre fala aqui. O problema não é a tecnologia. O problema são as pessoas que operam a tecnologia. Então se fala muito de rede antissocial. A rede social ela não é um problema. A rede social é uma grande ferramenta de comunicação. O problema não é a tecnologia, são as pessoas que usam a tecnologia. Então, se o árbitro de vídeo, perdão, você entende que é ruim, a tecnologia não é ruim. A tecnologia veio para trazer justiça no esporte, onde milhões e milhões de dinheiros, seja reais, sejam dólares, sejam euros, sejam libras, onde milhões e milhões estão em jogo e um erro de arbitragem pode decidir isso. Não é só a glória, é a grana, é o dinheiro, é a bufunfa, né? Agora, se acontecem erros, obviamente que é despreparo, que são as pessoas que estão operando essa tecnologia, né? Enfim, mas é o que eu falei, né? Se você está com o coração aberto, né? Eu amo todos os tipos de esporte, né? Mas se você está com o coração aberto e acha que parar o jogo o tempo inteiro, né? Diminui a intensidade, para o jogo, estraga o jogo, procura um esporte chamado futebol australiano. Você vai ver que é absolutamente uma loucura. É uma correria, o jogo para o tempo inteiro, não tem, os caras não perdem intensidade, é uma correria desgraçada e eles jogam num campo gigantesco, como campo de porque eu falo de handball, aí você fala, mas o handball é uma quadrinha, não é um campo de futebol. Então, convido a você, veja o rugby, procure também futebol australiano, é uma correria, é absolutamente uma insanidade, né? E no bom sentido. Aí você vai entender também porque que a seleção de futebol australiana é uma seleção de muita força física, né? Você vai entender por que é uma seleção de muita força física. É impressionante. E que eu falei, o jogo para o tempo inteiro, os caras não perdem intensidade. É uma mentalidade diferente. Ou você acha que, não, o futebol tem as suas partidas. Não. É óbvio que assim, quando você está num bom momento, naquele aspecto anímico, né? O tal do aspecto anímico, o aspecto mental, ele naturalmente ele vai pender para um lado e para o outro. Isso acontece na própria NBA. Mas o esporte, ele precisa ser justo, na minha opinião. Ele precisa ser justo. E se o árbitro de vídeo para o jogo por 5 minutos, a culpa não é da tecnologia. A culpa é dos operadores. Porque eles têm que olhar e têm que tirar, tomar uma decisão em menos de um minuto. Eu vi dentro de campo, as imagens comprovam o que eu vi. Mas se você voltar um frame. Não, gente, um frame vocês estão de brincadeira com a minha cara, né? Então vamos entrar no multiverso do Homem-Aranha 2 para ver se foi pênalti ou não foi, né? Só falta os caras falarem isso. Vamos entrar no multiverso do Doutor Estranho, procurar 10 multiversos diferentes e ver se foi pênalti, né? Só falta os caras fazer isso. Então, pô, é brincadeira, né? A tecnologia é mal operada. Agora, isso aqui, pô, nesse ponto, se você falar para mim, pô, estão querendo acabar com o futebol. Nesse ponto, sim, cara. Nesse ponto, sim. Cara, assim, é um artifício que os goleiros têm. O cobrador tem o seu artifício também. Tem a sua forma de cobrar. O goleiro tem o seu também, tem o seu momento também, né? De tentar intimidar. É um jogo de intimidação. Qualquer esporte coletivo, qualquer esporte onde é um contra o outro, é um esporte de intimidação. Não tô, quando eu falo intimidação, não entenda pancadaria, hein? Você vai achar que, nossa, você tá. Não, gente, intimidação. É a provocação, né? É você chegar mais duro em alguma jogada, é você não afinar numa dividida. Isso é um jogo de intimidação. E na cobrança de penalidades, o Emiliano Martinez foi um personagem e ele falou que usou deste artifício para ser bem sucedido na conquista da Copa do Mundo, né? Então, a IFAB, né, Associação Internacional que regula as regras do futebol, comunicou alterações e adendos que passarão a valer a partir da temporada de 23-24. A principal mudança diz respeito ao comportamento dos goleiros nas cobranças das penalidades
E aí fala, né? Regra anterior: o goleiro defensor deve permanecer na linha do gol, de frente para o cobrador, entre as traves, sem tocar nas traves, travessão ou rede do gol, até que a bola seja chutada. E aqui a nova regra, né? Um adendo: o goleiro defensor deve permanecer na linha do gol, de frente para o cobrador, entre as traves, até que a bola seja chutada. O goleiro não deve se comportar de forma a distrair injustamente o cobrador, por exemplo, atrasar a execução da cobrança ou tocar traves, travessão, rede ou gol. Aqui você vê que eles já abrem margem para muitas, né? Para muitas interpretações aqui. Por isso que eu falo, esses caras ficam criando, ficam adicionando coisa na regra, né? E se o goleiro decidir fazer uma careta, né? E se o goleiro decide fazer uma careta? Não está coberto aqui. Mas isso é uma distração, né? E se o goleiro decide. Ele vai ficar parado em cima da linha, se ele decide dançar apenas com os braços, né? Ele pode fazer isso. Ele está com os pés em cima da linha do gol, com os dois pés, ele está parado de frente para o cobrador. E se ele decidir que ele vai dançar a dança do acererê, né? Apenas com os braços, né? Ele pode fazer isso. Então, cara, assim, são coisas que é procurar justificar. É que eu falo assim, você tem que ser profissional, tem que ser tudo. Mas o cobrador, ele também tem que ser profissional. Eu concordo que você atrasar a execução, aí sim. Isso não pode acontecer. Atrasar a execução, não. Mas, cara, você tocar a trave, né? Aí é brincadeira. Se o juiz apitou, o goleiro quer decidir, o juiz pega a bola, põe no chão, apita, o cobrador não pode atrasar e o goleiro não pode atrasar também. Porque tem cobrador que demora né, uma eternidade para chutar. Vai lá, fica dando passinho, vem de lado, gira, né, dá uma corridinha, acelera e depois diminui de novo. Cara, então, você tem que estipular regras para todo mundo, então, né? Eles estão entrando por um caminho. Eu tô falando, eles estão entrando por um caminho que depois vão questionar. Ah, o atleta tal demora meia hora para chutar. Isso desconcentra o goleiro. Então, se a gente não pode se concentrar o cobrador, ele também não pode se concentrar o goleiro, né? Eu falo, pô, os caras ficam procurando coisas que abrem margem para interpretação e o goleiro simplesmente pode decidir que ele vai dançar, né? Vai fazer careta, vai mostrar a língua, enfim, né? Bom, fato é que eles estão tentando, né, deixar um negócio um pouco mais sério, se a gente pode dizer assim. Não sei, né? Não sei. Não são muitos goleiros que fazem isso. Alguns, como o Emiliano Martinez, uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Eu falei aqui, falei, vou repetir. Eu concordo que atrasar a execução, isso pode estar aqui. Agora, se distrair o cara, mano, aí o cara tem que ser profissional também né? Tá focado na cobrança. Né? Enfim, vamos embora, que eu falei, vai ser um podcast rápido, já tô quase meia hora. Vamos finalizar, falei de Rony, né? Vamos finalizar agora com Palmeiras. Notícias do Palmeiras, reforços do Palmeiras. E quando se fala em reforços para o torcedor palmeirense, é um assunto extremamente sensível, hein? É um assunto extremamente sensível. A gente já ouve nos próprios programas esportivos, cara, isso já é tratado até como um meme, né? Palmeiras vai à contratação, mas será que vai contratar mesmo, né? Já vira meme, mas ao mesmo tempo que fazem o meme, fazem a brincadeira, eles falam: o Palmeiras não precisa contratar. Então o Palmeiras faz uma proposta, obviamente que do outro lado você quer ganhar mais, então endurecem a proposta, pedem mais, e o Palmeiras é simplesmente aquele que diz não, né? Não, eu ofereci e se você quiser, você aceita, né? Se você não quiser, o fato é que existe também uma problemática. O fato de anunciar que o Palmeiras tem interesse, isso já inflaciona, né? Isso já inflaciona. Por isso que o Palmeiras não é equipe de entrar em leilão. O Palmeiras não é equipe. E eu sempre falei aqui e vou continuar falando, acho isso muito bom. O torcedor fica emocionado, ele fica aborrecido, ele fica chateado, mas o Palmeiras é uma equipe que não entra em leilão, eu acho isso sensacional. Pode ser que ele esteja oferecendo menos que o atleta vale, sim, mas aí cabe a negociação profissional. Mas a partir do momento em que é falado que o Palmeiras tem interesse no Richard Rios, atleta do Guarani, ex-Flamengo, já se inflaciona o mercado.
né? Já há uma inflacionada. Opa, o Palmeiras está interessado nele. E aí vem aqueles outros rivais, apenas por vaidade, vamos dar um chapéu no Palmeiras, né? Por isso que o Palmeiras não sobe a proposta. Por isso que o Palmeiras não entra em leilão. Porque certamente vão aparecer. Certamente, desde que saiu a notícia, vai, há 2 dias atrás até agora, já devem ter aparecido outros interessados. Ou se eu oferecer 100 mil a mais, né? E se eu oferecer 100 mil a mais? O Palmeiras está tentando contratar o volante. Não é segredo para ninguém que o Palmeiras precisa de um reforço para a posição. Um dos volantes do Palmeiras se machucou e nem deve mais atuar essa temporada, deve voltar no final do ano. E atleta de 22 anos, está dentro daquela ideia da gestão palmeirense de contratar atletas jovens. Não é uma unanimidade, na minha opinião, não é um atleta que chega pronto, como diz o Abel, mas pelo fato de um dos volantes ter se lesionado, virou agora uma urgência. Você tem algum cara para compor o elenco. Ele jogou, né, já no Campeonato Paulista pelo Guarani, tem uma certa vivência, de profissional. Então, um cara que chegaria para compor o elenco, o Palmeiras, eu entendo que precisa, mas se não acontecer também, eu não acho que o Palmeiras tem que entrar em leilão. O Palmeiras tem muitos jogadores da base que podem ser preparados, na minha opinião, podem ser preparados para atuar e para jogar na posição se for preciso. Compor o elenco, eu acho que sim. Talvez não estejam prontos? Não. Certamente que não. Mas eu acho que tem muitos jogadores de muita qualidade que podem cumprir esse papel, tá? Então o Palmeiras ofereceu 6 milhões ao Guarani e o Guarani tenta um valor um pouco maior, obviamente. Esse valor para o Guarani, na minha opinião, é um grande valor, tá? É um grande valor. O Guarani tem 50% do atleta, o Flamengo 25% e o jogador tem mais 25%. Então, o Palmeiras, a ideia é obter os 50%, tentar obter uma fatia maior no futuro, tá? E o grande problema é que o contrato do Richard Rios acaba em 30 de novembro desse ano. Ou seja, no meio do ano, ele vai ficar livre no mercado. Então, se o Guarani endurecer, óbvio que é o que eu falei, é o interesse do Palmeiras em inflaciona o mercado, mas a partir do momento que o Palmeiras se posiciona de forma, eu não pago mais do que 6 milhões. Os outros que talvez estejam interessados em dar um chapéu no Palmeiras, eles vão falar: opa, se o Palmeiras que tem dinheiro não vai oferecer mais que 6 milhões, eu não deveria ir muito além. Pode até aparecer alguém que queira dar um chapéu no Palmeiras. Ah, oferece 6.500, né? 6 milhões e 500 mil. Pode até aparecer, mas entenda que as equipes que podem, se aqui a gente pode assim, passar a perna no Palmeiras, dar um chapéu no Palmeiras, todas elas não vivem uma situação financeira que se equipare ao Palmeiras, né? E se o Palmeiras não está disposto a subir a subir a oferta, eu acho que todos esses deveriam se preocupar. Se o Palmeiras não está subindo a oferta, eu não sei se eu deveria subir muito, né? Apenas pela vaidade de passar um chapéu no Palmeiras, né? O Guarani, que é a multa rescisória de 15 milhões, ninguém vai pagar esse valor. Ninguém. Nem o clube mais rico do mundo vai pagar esse valor. Nem um clube europeu que tem dinheiro sobrando, né? Se o Manchester City quisesse contratar o jogador, não pagaria esse valor porque ele vai ficar livre no meio do ano. O contrato se encerra em 30 de novembro, então ninguém vai pagar esse valor. 12 milhões perto de 15, eu acho muito. O Guarani tá, sincero, honestamente, o Guarani tá querendo. Pelo menos foram notícias que a gente ouviu ao longo dos dias, né? O Guarani quer cerca de 12 milhões, o Palmeiras ofereceu metade. Aí cabe as duas partes negociar. Não sei se o Palmeiras ofereceu muito ou pouco. Eu não sei, eu não conheço o jogador, não o vi jogar. Quer dizer, a gente viu muito pouco, mas daí a dizer se o cara vale 6 milhões, eu não sei se vale 6 milhões, né? 15 milhões é a multa rescisória, 12 milhões para mim não vale. Para mim vale esperar o contrato acabar. Então aqui eu acho que vale a sensibilidade das duas partes, né? Do Palmeiras, de poder contar com o atleta o quanto antes, e do próprio Guarani, de cara, meio do ano o cara vai estar livre, a gente pode simplesmente não ganhar nada, né? Então é uma escolha, você pode ganhar 6 milhões, 7 milhões, enfim, se eles chegarem num acordo, ou você pode não receber nada, né? Enfim, é uma situação delicada para você tentar negociar. Parece que o Palmeiras ofereceu 6 milhões, mas o Guarani recusou, né? E aí é aquilo que eu falo, os rivais que eventualmente querem passar um chapéu no Palmeiras devem estar, opa,
eu até tinha interesse. Mas se o Palmeiras não sobe, das duas umas. A questão técnica, que ele ainda tem que evoluir bastante, e a questão do contrato. Devo fazer essa loucura? Se o Palmeiras, que tem grana, não quer fazer, né? Aí são coisas que você e o seu clube de coração, né? É para ficar de olho, hein? Se de repente aparece um aí no meio, pagando mais, é para ficar de olho. Eu não acho que o Palmeiras tem que ter esse apetite de mercado. Eu acho que precisa de um jogador para a posição por causa de uma temporada longa e um dos reservas, o Atuesta, né? O Atuesta. Ele se machucou. Vai ficar fora praticamente o ano inteiro. Não era uma unanimidade, quando entrava não atuava bem. Não, o torcedor palmeirense não morre de amores por esse atleta, mas era um cara que estava lá para compor o elenco. Ele era um reserva imediato. Sem ele, o Palmeiras precisa de mais um cara para compor o elenco. Esse, pelo menos, é o entendimento que eu tenho, né? Quinto jogador com mais desarmes no Paulista, é visto como meio-campista capaz de atuar tanto como primeiro, mas especialmente como segundo volante. O Palmeiras tem até o dia 3 de abril para tentar finalizar a situação, né? Finalizar a negociação, né? Parece que querem acertar no máximo até o início da próxima semana. Vai mexer com o coração palmeirense se não fechar a negociação, mas eu repito, concordo com a postura da gestão palmeirense de não entrar em leilão, né? O contrato do cara vai acabar no meio do ano. Não vale pagar mais do que. De repente, pô, não vale pagar o que o Guarani está pedindo. Para mim, não vale nem pagar 10 milhões, porque o contrato dele acaba no meio do ano. Se aparecer alguém disposto a pagar isso, o problema é desse alguém, né? O problema é desse. Ah, mas e se ele vai para um rival e joga muito? Aí são coisas do futebol. O Palmeiras tem jogadores da base para suprir essa necessidade se não conseguir fechar a contratação. Tá? A mesma coisa o Arthur. Tá? O Palmeiras está tentando contratar o Arthur junto ao Red Bull Bragantino. Ele tem um atleta de 25 anos. Ele jogou no Palmeiras, né? Ele apareceu para o futebol brasileiro jogando pelo Palmeiras. Tinha atuações muito inconsistentes. O Bragantino contratou o jogador e o Palmeiras quer recontratar. E aí eu vejo muita gente falando: ah, agora por que ninguém fala isso do Palmeiras, né? Vendeu um jogador que era da casa, agora quer recontratar. Gente, isso aqui, esse tipo de discurso é um discurso muito raso, né? É um discurso de alguém que não está avaliando o que está acontecendo. Porque se ele continuasse no Palmeiras, ele não teria espaço. E ele só estourou no Bragantino porque ele saiu do Palmeiras. Se ele continuasse no Palmeiras, ele não ia ter chance. Ele não era um jogador consistente. Quando ele era um jogador que partida ou outra ele fazia belas partidas. Você via que era um cara muito promissor, sim, mas ele não era regular. Ele não era um. E o Palmeiras vendeu por uma bela grana. Agora ele virou uma realidade. O Palmeiras quer recontratar. O Palmeiras tem dinheiro para isso. Eu sou totalmente a favor disso. Muitos outros jogadores da base do Palmeiras vão acontecer a mesma coisa. O Palmeiras vai vender, porque vão ser alguns jogadores ou não vão ter espaço no elenco, ou eles vão atuar e não vão ter sequência, não vão ter regularidade, o Palmeiras vai acabar vendendo. Se eles atuarem bem, o Palmeiras vai recontratar, né? Porque o Palmeiras tem poder para isso, tem poder financeiro para isso. Se o atleta ficar parado aqui, é dinheiro perdido. Então eu vou vender por um bom valor e se tiver que pagar mais na recontratação, eu vou pagar mais, porque ele vai estar valendo mais, né? Esse é o ponto. Se você deixar o negócio parado, ele não vai jogar e ele vai desvalorizar. Enquanto eu posso vender, eu vou vender. É a mesma coisa, assim, saíram dois atletas recentemente do Palmeiras. Dois atacantes. Foi o Verón, foi para Portugal, e o que foi para o Cruzeiro. O rapaz que foi para o Cruzeiro. É Cruzeiro? O Wesley, né? Foi para o Cruzeiro. Não sei como é que tá o Verón. O Wesley, ouvi dizer que também não está muito bem no Cruzeiro. Mas se de repente eles estouram e o Palmeiras quer recontratar, ele vai fazer isso. Por quê? Porque quando estavam no Palmeiras, eles não tinham regularidade. O Wesley, por exemplo, é o cara que apareceu até no post da FIFA, dando as pedaladas, né? Tudo mais. Eu lembro disso porque virou meme, né? As pedaladas do Wesley. E não virou ainda no Cruzeiro. Mas se de repente ele vira, o Palmeiras tem poder para recontratá-lo. Pô, agora ele é uma realidade. Agora ele é uma unanimidade. Eu vou recontratá-lo. Porque o Palmeiras pode. E aí você vai falar, ah, não, nossa, mas que erro, né? Não, não é erro. O erro é manter o cara parado lá.
Se vieram, ofereceram muita grana por ele, eu vou vender, né? Eu vou vender. Um cara que não está tendo regularidade, ele é reserva. Que adianta deixar o cara com potencial parado aqui? Não, vai desenvolver o seu potencial, vai ser titular, vai ser feliz. E se a gente entender que, se o Abel Ferreira, no caso, entender que precisa do cara de volta, vai contratar o cara de novo. É normal, isso é coisa de mercado, tá? Não vejo nada demais nisso, né? O pessoal, nossa, né? E o Palmeiras que está recontratando o cara que saiu. Se o cara tivesse ficado, falei e vou repetir, ele ia desvalorizar, ele não ia ter espaço no Palmeiras. E não era nem o Abel Ferreira na época. Se fosse o Abel Ferreira, talvez ele tivesse espaço. Mas não era nem o Abel Ferreira, né? É um atleta que agrada o Abel. E até então só haviam sondagens, né? São apenas sondagens, não havia nada oficial. Parece que o Palmeiras oficializou uma oferta, né? O relacionamento, depois da eliminação para o Água Santa, parece que o relacionamento do Arthur com o Red Bull deu uma estremecida, deu uma abalada. Talvez a Red Bull entenda que precisa renovar esse elenco, né? Algumas caras, alguns personagens desse elenco, trazer sangue novo, cara com é, uma nova vontade, né? Um cara com a vontade de se provar, de assumir esse protagonismo, de carregar o Red Bull Bragantino. Essa é a imagem o Arthur seria um dos caras e ele carregou muito bem o Bragantino, mas eu acho que chegou um desgaste, né? O Casemiro fala isso quando ele fala do Internacional, né? Que alguns jogadores eles têm a cara por torcedor isso, né? Por torcedor ele tem a cara do fracasso. Aí você olha pro Edenilson, por exemplo, do Internacional, o Patrick, né? O próprio São Paulo também tiveram Reinaldo, né? Igor Gomes, atletas que eram vistos como a cara do fracasso para o torcedor. O torcedor olhava para esses atletas. E tanto o Patrick quanto o Edenilson, se tivessem hoje no Internacional, eles fazem falta no Internacional de hoje, fazem falta, mas houve entendimento, acho que por parte da gestão, que, cara, assim, seria muito bom se eles ficassem, mas pro torcedor, lamentavelmente, eles têm a cara do fracasso. E o Arthur, eu acho que é um cara que chegou, cara, ajudou a carregar o Bragantino, elevou o patamar do futebol do Bragantino, mas ele ficou com a cara do fracasso, né? Então, eu acho que é o momento de procurar novos ares, né? Cara que, até onde eu sei, tinha intenção de jogar na Europa, acho que ainda há espaço para isso. Um atleta jovem, já passou 25 anos, né? Já passou da idade ideal para sair, mas a gente vê um Scarpa indo para a Europa. Eu acho que ainda, se você ir para um clube de uma prateleira diferente, eu acho que ainda tem espaço, tá? E vamos, deixa eu seguir aqui com a matéria, né? Foram 3 gols e uma assistência no Paulista. E aí é o que eu falei, né? Veio um certo desgaste, porque teve uma eliminação pro Água Santa e pro Ipiranga. Ipiranga que vai jogar contra o Grêmio, né? A semifinal do Campeonato Gaúcho. Ele foi vendido em 2020 por cerca de 27 milhões, né? Cara, assim, você torcedor palmeirense, os outros torcedores de outros clubes talvez não se recorde. Ele não era uma unanimidade. E quando se falou dessa venda de 27 milhões, eu imagino que muitos torcedores falaram: Meu Deus, vende logo. Vende logo antes que os caras mudem de ideia. Vende agora, né? 6 milhões de euros na época, tá? O atacante recusou no início do ano uma oferta do Qatar, era uma oferta de 10 milhões de reais, né? Então o Bragantino pagou 6 milhões de euros, um clube do Qatar ofereceu 10 milhões de dólares, 51,8 milhões na condição da época, e parece que o Bragantino quer esses 10 milhões no Arthur, né? Porque já recebeu a oferta. Parece que o Bragantino quer esses 10 milhões, mas o Palmeiras não quer pagar esses 10 milhões. Ainda dono de 10% de direitos econômicos, o Palmeiras mantém boa relação. As diretorias têm boas relações, né? Alguns nomes que foram do Palmeiras para o Bragantino, né? Emprestados: Renan, Matheus Fernandes, eu acho que esse foi contratado, e Carlos Eduardo, né? Além de Arthur, o Palmeiras trabalha com a construção do Richard Rios. Aqui não tem os números de quanto o Palmeiras ofereceu. Acho que se eu não me engano, pelo que eu vi nos últimos programas, nos últimos dias, o Palmeiras ofereceu 8, se eu não me engano. 8 milhões de dólares. E o Bragantino, como já recebeu 10, ele não quer receber menos agora, né? Recebeu 10, opa, esse é o novo teto, essa é a nova base. O teto não.
Essa é a nova base. A partir daqui a gente negocia, né? O Palmeiras obviamente não vai pagar e é o que eu falei, o Palmeiras não vai entrar em leilão. Então, se essa diretoria tem boas relações, talvez o Bragantino fique com um pedaço, bem bolado para lá, bem bolado para cá. Existem pessoas que estão muito otimistas com esse negócio, tá? Assim como do Richard Rios. Mas, é o que eu falei, o Palmeiras não é um clube de entrar em leilão. Então, se tanto o Bragantino quanto o Guarani não, cara, assim, não de repente diminuírem a pedida, não abrirem mão da sua fatia, né? O que eles têm direito de fazer, tá? Não estou criticando nenhuma das duas equipes. Eu falo que o Richard Rios, por exemplo, para mim não vale nem 10 milhões de reais. Pelo tempo de conta, não é pela qualidade do atleta. Se o Guarani entende que deve cobrar esse valor, o Guarani merece esse valor, mas ninguém é obrigado a pagar. Esse que é o ponto. Assim, eu não vejo nenhum problema você pedir um valor, mas se oferecem menos, também não vejo nenhum problema nisso. Né? É mercado. A gente oferece um valor, se você não quer pagar, muito obrigado pelo interesse, mas o negócio não vai fechar, tanto aqui quanto aqui. Né? E repito, o Palmeiras não é equipe de entrar em leilão, concordo 100%, o torcedor vai ficar maluco e se o negócio não fechar, o torcedor vai perder a cabeça mais uma vez com a diretoria, mas assim como o Richard Rios, eu entendo que o Palmeiras tem na sua base um atleta para compor o elenco no lugar do Arthur. É que o Arthur é um cara de 25 anos, ele é fisicamente muito privilegiado, ele já é um cara formado. Esse sim está no perfil de jovem, um cara que vem para jogar, que é o que o Abel queria. Esse sim, para mim, tem esse perfil. O Palmeiras tem o Giovani como uma nova revelação, mas é um atleta que ainda não está pronto. Tecnicamente é muito bom, ele já fez boas partidas, mas eu acho que fisicamente ele ainda precisa de um crescimento. É diferente do Endrick. O Endrick fisicamente é um monstro, né? Você ouve jogos do Palmeiras, os repórteres em campo falando, cara, o Endrick é um absurdo. O tamanho do garoto. Ele fisicamente é um monstro. Eu acho que fisicamente, tecnicamente, ele está pronto. Mentalmente, o Endrick ainda não está pronto. É diferente. O Giovani, para mim, ele ainda tem. Tecnicamente, ele está pronto, mas fisicamente, para o jogo que o Palmeiras exerce, que o Palmeiras pratica de muita intensidade física, o Giovani ainda não está pronto. E o Arthur seria um cara pronto. Mas, se não vier, eu entendo que o Palmeiras tem na sua base peças de reposição. Vai levar tempo para formar, para ganhar massa muscular, para entrar nesse estilo de jogo do Palmeiras? Óbvio que vai levar. Mas o Palmeiras, o técnico Abel Ferreira, ele sempre encontra uma solução, né? Ele sempre encontra uma solução. Então, não acho que é motivo do torcedor. Eu costumo nem falar muito de contratações do Palmeiras, porque eu acho que a postura da gestão ela é da forma como deveria ser. E também para não especular muito, né? Não inflamar muito o torcedor, que é muito emocionado. Mas que falei e vou repetir. Eu já tinha dito no começo do ano, com a saída do Scarpa e do Danilo, o Palmeiras não precisava contratar naquele momento. Não precisava ter pressa para contratar. Aí se machucaram o Atuesta no meio de campo e tem mais o, o meio-campista que o Abel achou agora, que chegou, mas ele. O Bruno Tabata. Esses dois se machucaram, né? E aí abre espaço. E naturalmente, quando você vê esses dois nomes, um é para atuar, um é para se compor o elenco no volante, no meio de campo, e o outro para atuar também como um meio de criação, um ponta, no lugar do Bruno Tabata, né? Enfim, eu acho que o Palmeiras, de novo, eu acho que o Palmeiras precisa de peças no elenco, para compor o elenco, mas o Abel já falou em coletiva, o Palmeiras tem uma fila na base, né? Tem uma fila. É óbvio que esses caras não estão prontos. Talvez fisicamente, tecnicamente, mentalmente é o principal deles. Né? Você precisa ter uma tríade para jogar no Palmeiras. Fisicamente, tecnicamente e mentalmente tem que estar muito forte. E muitos desses atletas, diria que todos eles, menos o Endrick, né? O Endrick também. O Endrick mentalmente, para mim, ele não está pronto. Mas eu acho que todos ainda não estão prontos, mas é com o tempo. É no dia a dia, é no trabalho, eles vão ter espaço. E eu acho que podem compor o elenco do Palmeiras se o Palmeiras não conseguir trazer nenhum reforço, tá? Gente, é isso. Eu falei que hoje ia ser um podcast curto, mas quando eu entrei, né? Quando a gente começa a falar de. Quando a gente falar de mudar de regra, né, cara? Não dá, né? Aí a gente fica, né? Algumas coisas
A gente vai passando, vai falando, a mesma coisa pro Palmeiras, né? Enfim, bom, a gente vai acompanhar esses casos. Não sei, o que eu falei e vou repetir. A gente ouve, eu ouço vários programas esportivos, né? E nesses programas tem caras que têm proximidade com um clube ou outro. E para esse caso, existe um certo otimismo do Richard Rios, porque, repito, o contrato acaba ele fica livre no mercado no meio do ano e o Bragantino poderia receber uma bela bagatela agora, né? Eu acho que seria uma insanidade o Bragantino não abrir mão de que seja 6 milhões, né? Que seja 6 milhões. Então existe um certo otimismo, a mesma coisa do próprio Arthur, que o Abel aprovou a chegada dele, é um cara pronto, as diretorias têm uma boa relação. Eu acho que, pelo que eu ouço, existe um certo otimismo, mas já houve uma investida do Palmeiras e já houve uma recusa das duas equipes, né? Então eu não me espantaria se o Palmeiras não fechasse com nenhum. Não, a gente não vai entrar em leilão, muito obrigado, agradeço. Boa sorte aí numa futura venda. É isso que o Palmeiras muito provavelmente vai fazer e é isso que eu espero que faça se tentarem fazer leilão, porque é o que eu falei, quando o Palmeiras aparece no mercado, outras equipes aparecem também. A partir do momento em que o Palmeiras não entra em leilão, os caras vão, opa, se o Palmeiras não quer pagar mais, por que eu deveria, né? Cara, não é fácil, né? É o mercado. Repito, eu acho que tanto o Bragantino quanto o Guarani estão no direito de pedir o que eles acham que merecem receber. Mas também os outros não são obrigados a pagar, né? Não acho que, se não vender vai ser errado. O Bragantino não tem problema financeiro. O Bragantino pode ficar com o Arthur. O que eu acho que pega para o Bragantino. Para o Bragantino, para manter a máquina funcionando, 6 milhões, cara. Para o futebol da Série A, para o futebol do Palmeiras, futebol do Flamengo, 6 milhões não é nada. Mas para o Guarani é muita coisa, né? Então, enfim, gente, a gente vai acompanhar as notícias, o mercado, né? E sempre que a gente tiver novas informações, tem jogador no São Paulo, hein? Tem jogador no São Paulo. A gente pode falar disso amanhã um pouco, se tiver espaço, se eu falar um pouco menos, né? Que hoje era para ser um podcast de 30 minutos. A gente vai chegando a quase 50. E com isso eu encerro o podcast de hoje. A gente vai acompanhar os jogos do dia. E amanhã a gente está de volta para falar um pouquinho mais, tá certo? Fecho por hoje. Ótimo final de semana para todo mundo. Um forte abraço e até amanhã. Tchau.